Capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o Senhor na vinha o seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo a hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. E chegaram os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo-lhe: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é seu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que queira do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa parábola aqui, ela vai se desenvolver pelo trabalho. Muitos acham que tem que ser remunerado. Muitos que trabalham para Jesus se preocupam o que eles vão receber de volta. Infelizmente, a postura que esses discípulos mostraram aqui não são a postura correta. Eles reclamaram, porque eles trabalharam mais. E aqueles que trabalharam menos, recebeu a mesma unção, o mesmo poder, o mesmo salário. Jesus ensina aqui uma lição fundamental. Fundamental. A recompensa do reino de Deus não é por mérito, é pela graça. É somente pela graça. Não será por mérito algum que nós vamos receber a salvação. Se eu fosse receber a salvação por mérito, eu ainda estava perdido até hoje. Eu não teria sido salvo, porque eu nada fiz para ser salvo. Foi só a graça dele que me tirou de onde eu estava. Essa parábola relata 2000 anos de trabalho missionário. Deus precisa de pessoas que trabalhem para Ele. Sabe por quê? Porque o mundo ainda não foi evangelizado. O mundo necessita ser evangelizado. E Ele não quer contratar eu, que sou pastor. Não, Ele quer contratar um servo. Ele não quer contratar médico para ser médico. Ele quer contratar um médico para ser servo. Um engenheiro, não para ser engenheiro, para ser servo. Pescador, pedreiro, não para ser pescador e nem pedreiro, para ser servo. Servo. Há 3 temas para a gente entender essa contratação do Senhor da vinha, que é a parábola que nós estamos falando. A primeira
Para Deus, todos estão desempregados. Vocês leram aqui que estava todo mundo desocupado? Todo mundo aqui estava desempregado, mas estava desempregado? Não estava, não. Não estava, não. Como é que eu estou desocupado, pastor? Se eu sou médico, se eu sou comerciante, se eu sou pescador, que foi o que ele mais contratou, como é que eu estou desocupado? Se eu estou trabalhando, eu estou ganhando o meu dia a dia. Eu tenho muitos negócios, eu não sou desocupado. Mas quem tem ouvidos, ouça, assim diz a palavra de Deus. Se você é servo do Senhor, você não é um desempregado. Você não é. Nós temos que entender que todos nós estamos desocupados, sim. Dentro dos planos de Deus. E para Ele não interessa o que você é. Se você não tiver nada com a obra de Deus, para Ele não interessa quem você é. Presidente da República, para Ele não interessa que ela é presidente da República. Para Ele não interessa. Desempregado para Deus? Por que Ele disse que todos estavam desocupados? Se você não tem, meu irmão, ou não faz algo a favor do reino de Deus, não vale as suas investiduras, seus galardão, não vale nada disso. Você vai ser um pecador e o seu destino é o inferno. Então, para Deus, todos nós somos servos. Não interessa a sua investidura. Se você não tem nada a ver com a obra dele, eu sinto muito, mas você vai para o inferno. O segundo, ele paga um salário justo. Ele combina pagar um salário justo para todos os seus trabalhadores, igual a um denário, equivale mais ou menos hoje a R$100 por dia. Era assim que se pagava naquela época, um denário por dia. A todos os seus trabalhadores. Ele não disse que o primeiro ganharia mais do que o último, ele disse que pagaria um denário para cada trabalhador. Jesus paga salários iguais, tanto para os primeiros como para os últimos. O terceiro tema, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Na nossa cultura nós temos um problema nessa área, né? O brasileiro sempre quer ser o primeiro. Ele quer sempre cortar a fila, ele quer sempre estar na primeira fila. Tudo que ele faz para tirar os outros e entrar na frente. É uma dificuldade que o brasileiro tem. Isso também acontece nas denominações cristãs, nas igrejas do Senhor, aqui. E ele nos ensina nessa parábola que não existe competição na sua obra. Existem grandes igrejas que têm mais de 100 anos, 50 anos. Mas ele quer que outras igrejas nasçam e comecem de novo um trabalho, porque todas essas igrejas que existem no Brasil ainda não conseguiram evangelizar o nosso país. Isso significa que eles não são os primeiros e nem que serão os últimos. Veja a história, vamos ler de novo esse texto e vamos trabalhar nele para ver a história. São 2000 anos de trabalho missionário. Nós estamos no ano 2016, então são 2000 anos de trabalho missionário. Vamos abrir nossa Bíblia no mesmo tema e vamos ler versículo 1 e versículo 2. Diz: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Primeira hora, quem que ele contratou? Os judeus, cristãos. Quem contratou? O próprio Jesus Cristo. Contratou André, Pedro, que estavam pescando. Eles estavam ocupados. Eles estavam trabalhando. Mas para Jesus eles estavam desocupados. Ele disse: segue-me. E eles o seguiram. Depois contratou Mateus,
cobrador de imposto, também estava ocupado. E assim, sucessivamente, Deus elegeu a cultura judaica cristã para fazer a sua obra. E eles espalharam o evangelho por o mundo antigo. Até o ano 313, depois de Cristo, no Edito de Milão. Parou ali. Os judeus cristãos não fizeram mais a obra de Deus. Mas o Senhor lhes pagou um salário justo, como nós estamos vendo aqui, lendo, que Ele pagou para cada trabalhador um salário justo. E até os dias de hoje, você escuta falar que os judeus são ricos. É difícil você encontrar um judeu pobre. Trabalharam 3 séculos para o Senhor Jesus. E o salário que eles recebem vai até o dia de hoje. O segundo período, o versículo 3, diz: saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse: ides vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Isso são 9 horas da manhã. A hora 3ª. Depois dos judeus cristãos, o evangelho atingiu a Europa. Está escrito lá em Atos 16, 14 e 15, por meio de uma mulher, Lídia, da cidade de Tiatira. Lá diz que ela foi salva e toda a sua família também, e eles foram batizados. Eles não foram só salvos, eles foram batizados. Está na sua Bíblia. Talvez na sua não esteja salva, mas diz que foi batizado. Eles foram os primeiros habitantes da Europa a serem evangelizados pelos judeus cristãos. Olhe bem, a Europa vivia um caos naquela época. Era pestes, guerra, fome, recessão. Era uma tragédia a Europa. E Jesus, então, começou a fazer a sua obra num outro lugar. Ele evangelizou aquele pedaço de Israel e depois ele foi para a Europa. Havia necessidade de evangelizar a Europa. E tudo começou aqui, com essa mulher. E foi a primeira casa, a primeira igreja que foi aberta na Europa. Entre eles tinha todo tipo de gente desocupada. Portugueses, franceses, espanhóis, alemães. Era um caos. Era barbos, vikings, era piratas, era um terrorismo total naquela área. E Jesus mandou que fosse evangelizado este país, esse continente. Mesmo com toda a fraqueza e desacerto deste povo, eles levaram o evangelho à Europa. O Senhor pagou um bom salário aos europeus que são abençoados até hoje. É o continente que tem a melhor condição financeira de todo o mundo. O terceiro período, versículo 5. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. O Senhor contratou os ingleses. Na hora 6ª, que é o meio-dia. Eles fazem parte do terceiro grupo. Eles foram encarregados de fazer a maior obra missionária que já foi feita na face da terra. Eles levaram o evangelho para os Estados Unidos. Por meio de vários homens de Deus, que são conhecidos por todos nós. Hudson Taylor, William Carey, John Wesley. Eles levaram aos Estados Unidos metodistas, anglicanos, congregacionais, memonitas, presbiterianos e nós, batistas. O evangelho veio para o Brasil através
dessa evangelização dos americanos, que foi feita pelos ingleses, que foi o terceiro grupo. Todos são frutos desses 250 anos de trabalho missionário dos ingleses, que foram feitos lá nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, os países lá para cima. E o que esses ingleses estavam fazendo nessa época? A mesma coisa que os europeus, que eles também são europeus. Mesma coisa, eles estavam desocupados. Viviam em guerra, recessão, peste, todo tipo de tragédia. Foram evangelizados. Esse era o tempo dos ingleses. Aí aparece o Senhor Jesus e os contrata. Pelo seu desempenho e trabalho, até hoje eles são abençoados. Essa nação também inclui não só a Inglaterra, como também a rainha e toda a sua corte. O quarto período também está no versículo 5. Nós lemos na hora sexta, que foi essa dos ingleses. E agora nós vamos falar da hora nona. O Senhor, então, escolheu os americanos, que foram evangelizados pelos ingleses. E esse grupo realiza a maior obra missionária, e ali nascem outras denominações, que são os pentecostais, as Assembleias de Deus, as igrejas carismáticas, e essas denominações que nós chamamos de comunidade, que aqui no Brasil tem demais. Todas elas vieram dos Estados Unidos, nesse tempo missionário. E por causa do Evangelho eles foram abençoados. E eles receberam um bom pagamento. Eles ainda conservam uma expressão, God bless America, que quer dizer, Deus abençoa a América. Lamentavelmente, a partir dos anos 60, esfriou. O país esfriou. O país já não se tornou mais aquele país missionário, aquele país cristão que buscava evangelizar os povos que eram necessários serem evangelizados. O fervor do evangelho esfriou. Devido, sabe o quê? Ao liberalismo. E o dinheiro que era usado para ajudar os missionários, ele acabou, ou parte dele acabou. E hoje esse dinheiro, sabe, está na mão de quem? Dos muçulmanos, do islamismo. E hoje os Estados Unidos está passando a maior crise, ele não cresce mais. Quem cresce são os países da Ásia, economicamente. Eles estão em recessão. Só falam em cortar, como no Brasil, a mesma coisa. Só falam em cortar. Cortar, 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 cortar. Após a queda das Torres Gêmeas, eu estava no restaurante almoçando quando os aviões entraram naqueles prédios. Para mim foi uma coisa assim que eu não esqueço nunca mais. Eu fiquei estarrecido, sem palavras, eu fiquei sem ação. Depois disso, as igrejas superlotaram de novo. Sabe por quê? Porque o povo ficou com medo, opressivo, mas não continua mais, só por aquele pequeno período. E o esfriamento voltou a ser normal. O assunto das Torres Gêmeas foram tratados no país todo, no mundo todo, mas ficou nisso. E o Senhor, antes da sua volta, Ele vai buscar outro povo, que é o quinto período, que é o versículo 6. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes, por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Essa é a hora 10ª, 5 horas da tarde. Final do dia. E Jesus pergunta
Porque estáis desocupados o dia todo. Outras Bíblias dizem ociosos. Os desocupados, sabe de onde? Do terceiro mundo. Ele vai entregar a tocha missionária. Ele já entregou. E eles serão contratados. Já foram contratados. Não todos os países do terceiro mundo. A Ásia e a África ainda não. Precisa ser evangelizado. Mas a América Latina já foi. Esse é o povo que Jesus e o nosso Senhor Deus está contratando agora. É o último. É o das 5 horas. E ele não contratou mais ninguém. E esse exército que o Senhor está levantando, nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Nós somos esse exército. Nós fomos contratados. A palavra de Deus cresce no Brasil a cada dia. Eu moro num local que tem mais igreja do que boteco. E vocês devem andar por outros lugares que vocês vão encontrar a mesma coisa. Mais igreja do que boteco. O Brasil foi contratado por Jesus Cristo. E esses salvos são os missionários que Jesus está enviando para a África e para a Ásia, que são os países do terceiro mundo que ainda não foram evangelizados. E o Senhor vai pagar de igual forma a cada um de nós. Esse é o tempo que nós devemos unir, que infelizmente nós ainda não conseguimos fazer. Unir as igrejas, as denominações, os pastores, os missionários, os evangelistas, os líderes das igrejas. Mas não, nós temos denominações e denominações. Cada um caminha sozinho. Mas não é isso que o Senhor Jesus está nos mostrando. Ele está nos mostrando coisas diferentes. Nós temos que responder ao Senhor da vinha. Como cristãos, nós somos conclamados pelo Senhor Jesus a trabalharmos todos na sua vinha, ativamente. Ele espera que nós trabalhemos com os dons, com a força e com dinheiro. Vocês estão vendo que nós estamos falando de crise econômica no país inteiro. Está. Nós estamos passando por uma crise. Será porque nós colocamos no nosso governo pessoas que não são tementes a Deus? Será que esse foi o motivo? Eles pregam o ateísmo, até o comunismo. Nunca pregam os valores de Deus. Quem nos colocou lá fomos nós. Fomos nós que os colocamos. Então, se nós estamos em crise, nós somos as pessoas responsáveis por isso. Em Lucas, capítulo 19, versículo 13, também é uma parábola. Diz o Senhor: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Se você negociar errado, ele vai te cobrar. Romanos 12, 11 diz, nos lembra que nós teremos que ser exortados a sermos diligentes e esforçados. Mas apesar disso, alguns de nós ainda relapso nessa questão. Abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe está sendo proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecido da exortação de como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaies quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? De que todos se têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se você não se esforça e se você não é diligente, vocês não são participantes. Aqui revela a verdadeira razão, a nossa preguiça, e manda que atiremos nas nossas vidas. Nós somos conclamados aqui a agir e a fazer, mas quem se esforça apenas para cumprir com as suas obrigações, ou por causa da recompensa, voltamos lá na vinha, esse já recebeu o seu galardão. Mas aquele que crê que o Senhor é bom e justo, esse receberá muito mais do que o galardão. Muitos que já são crentes há muito tempo, esses foram os primeiros. Mas se esforçaram, sabe em quê? Em justiça própria, no legalismo ativo. Esses serão considerados os últimos. Enquanto os que se converteram depois serão os primeiros, porque servem ao Senhor com grande amor. Nenhum homem tem o direito de fazer uma reclamação a Deus apoiada em mérito. As palavras, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, têm um significado profético. Primeiro o Senhor escolheu Israel, mas Israel o rejeitou. Aí Jesus se voltou para os gentios, que somos nós. Se os judeus não tivessem rejeitado a Jesus, será que nós estaríamos aqui salvos? A Bíblia não responde. E aí ele se voltou para as nações. E os últimos, que somos nós nos tornamos os primeiros. Através da queda de Israel, a salvação chegou até nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas em Romanos, vamos abrir em Romanos. Eu estou falando dos judeus, mas eles continuam abençoados da mesma forma, viu? Não mudou muita coisa para eles não, porque eles são os escolhidos. Romanos 11, versículo 25 ao 27. E diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador,
e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então aqui está dizendo que vem o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. A África e a Ásia ainda não foi evangelizada. Então Israel continua da mesma forma. Enquanto a obra missionária do Senhor Jesus não for feita na face da terra, Israel não será redimida. Diz a palavra de Deus que todos ouvirão a palavra de Deus. Mas há quem pregue? Deus não rejeitou Israel, o seu povo. Ele vai alcançar o seu propósito. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. A igreja que somos nós, embora seja a última, nós seremos os primeiros. Israel serão os últimos. E a Bíblia diz, e nós acabamos de ler no Senhor da Vinha, que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Você foi chamado? Você foi escolhido, porque você está aqui. Mas e aquele que foi chamado e a palavra ainda não chegou até ele? Aqui no Brasil, ainda existe muito a ser feito com relação à missão. No Nordeste, tem muitas e muitas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de entrar numa igreja evangélica. Sabe por quê? Porque não tem. Um pastor, alguns anos atrás, ele abriu uma igreja numa cidadezinha do interior, lá do Ceará. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi expulso da cidade. Assim, ainda continua no nosso país. Nós precisamos fazer o trabalho missionário. Jesus está contratando. E contratando quem? Os brasileiros. Nós temos o privilégio, você tem o privilégio de escolher a igreja que você quer congregar, a denominação que você quer congregar. Você pode escolher vir na Filadélfia ou ir em outra. Está cheio de igrejas evangélicas nessa cidade e em todo o Brasil. Mas existem alguns lugares que ainda não chegou o evangelho. Deus está levantando um novo exército para evangelizar as nações do terceiro mundo. E você e eu fazemos parte desse exército. A Igreja Batista Filadélfia de Águas Claras faz parte desse exército. O Brasil cristão faz parte desse exército. Mas aí vem a pergunta: onde é que estão os trabalhadores da igreja? Eu vou contar uma historinha. O ônibus atolou, estava cheio, lotado, atolou. Um grupo desceu e foi ajudar a desatolar o ônibus. Outro grupo foi embora. O outro grupo ficou olhando, me dando opiniões, mas não fizeram nada. E o último grupo ficou dentro do ônibus. Além de aumentar o peso, não fizeram nada. Às vezes encontramos grupos assim, dentro da igreja. Os que nada fazem, e ainda atrapalha os que fazem. Os que vão embora quando tem qualquer problema, eles vão para outra igreja. Tem os que só mandam, e tem os que participam. Qual grupo desse nós estamos inseridos? A grande maioria se preocupa consigo mesmo. Sabe que há muito a ser feito, mas preferem fiscalizar e ficar quieto. Eu não quero ter problema. E se chegarem a fazer alguma coisa, eles querem ser recompensados. E o que Deus quer é levantar homens e mulheres que enfrentem o trabalho missionário. Significa, sabe o quê? Que nós precisamos ser gerados.
mesmo que a gente queira fazer, nós precisamos ser gerados. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Todos que Jesus chamou foram homens que no serviço secular se destacaram. Estavam desocupados. Mas eles se destacaram, sabe por quê? Pela prontidão e pela iniciativa. Homens simples, como Pedro, João, André, Tiago, sabe? Eles eram pescadores, simples, homens importantes, como Lucas, médico, Paulo, homem culto, Mateus, servidor público. Todos deixaram o serviço secular e foram fazer a obra. Na igreja de Apocalipse nós encontramos duas que se destacaram, porque nada se falou contra elas. As outras 5 eram inúteis, mas essas duas, a palavra diz que nada tem contra elas. A igreja de Esmirna, que era pobre, enfrentava a perseguição. A Filadélfia, congregação fraca e limitada. As únicas coisas que se falaram a respeito delas foram isso, mas que elas dependiam de Deus. Os homens, nós, tendemos a medir força pela qualidade e o tamanho da igreja, pelo poder da riqueza que essa igreja tem. Para Jesus, isso não significa nada. Nada. Jesus vê a igreja de uma forma muito diferente. Ela vê o caráter da pessoa e o caráter da igreja. Jesus sabe quem pertence a Ele. Não sei se vocês podem ter certeza. Ele sabe. Fraqueza também nem sempre sugere pecado, meus irmãos. Jesus não condena ninguém pela fraqueza. A igreja de Filadélfia diz que ela era fraca. Mas fraca em quê? Em número? Em tamanho? Não se fala, ela não explica. Mas ela dependia de Deus. Ela tinha iniciativa. Ela estava pronta para servir. Ela era dependente da força de Jesus. E vocês sabem que quando nós somos dependentes da força de Jesus, nós somos vitoriosos. Você pode dar um glória a Deus? Mas quando você é dependente de Jesus, abre sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 12. Versículo 9 e 10. Doze, 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, quando nós somos dependentes do Senhor, aí nós somos fortes. Nós da Igreja Batista Filadélfia, nós teremos as nossas vitórias, mas é pela força de Jesus Cristo. Fala para o seu irmão, as suas vitórias vêm pela força de Jesus Cristo, de mais ninguém. Eu vou concluir. Jesus sabe o que nós vamos passar, o que nós vamos enfrentar nesses últimos dias aqui no Brasil. Geração impregnada
de todos os defeitos possíveis, que até o pior dos pecadores de vez em quando fala misericórdia. Eles falam essa palavra. Até eles falam, meu Deus, você liga a televisão, misericórdia. Mas não é só nós que falamos essa palavra, não. Os ímpios também falam pelas atrocidades que são cometidas no dia a dia desse país. É por isso que Jesus busca trabalhadores que tenham se submetido ao fogo. É isso que nós acabamos de ler. Que tenham sido forjados. Que se levante contra o mundo e proclame, Deus está comigo e eu estou acima de todas as coisas. Fala para o seu irmão, Deus está contigo. Se ele não sentir firmeza, repete para ele de novo, porque Deus está comigo, Deus está contigo, meu irmão. E aí você pode falar para aqueles que você prega, dê uma olhada para a minha vida e veja o que Jesus fez, um milagre, meu irmão. Passei por um fogo após o outro fogo. Eu fui moído algumas vezes e sou moído ainda. E passo pelo fogo ainda, porque eu ainda preciso ser forjado. Mas em tudo eu sou mais que vencedor. Sabe quem vive em mim? É Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Vamos repetir? Jesus Cristo vive em mim? Aleluia! Porque Ele vive em mim, meus irmãos. Eu tenho certeza, confiança, porque eu sou aquilo que Jesus Cristo fez para mim ser. Mas não fui antes, mas agora eu sou. Amém? Eu sou a prova viva que Jesus Cristo foi suficiente para mim. Você pode falar isso, meu irmão? Eu sou a prova viva. Eu sou totalmente suficiente em Jesus Cristo. Você acredita nisso, meu irmão? Então dê um glória a Deus. Um glória a Deus bem forte. Que Deus nos abençoe.